Efésios, capítulo 2, versículos 2 e 3. Se você já encontrou, nós vamos fazer a leitura destes dois versículos, sentados como estamos, atentos. Eu tenho certeza que Deus está aqui, e eu tenho certeza que Deus vai falar conosco essa noite, pela sua palavra. Então abra o seu coração, abra os seus ouvidos e ouça o que o Senhor quer falar com você essa noite. Está escrito assim: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Fala conosco, Senhor, pela tua palavra. É o que deseja o meu coração essa noite, em nome de Jesus, amém. Irmãos, quantos de nós não se lembra do filme O Alto da Compadecida, uma história de Ariano Suassuna, paraibano de nascimento, conterrâneo de Dona Eunice, né, lá da região de Campina Grande, né, Dona Eunice? Ariano Suassuna já morreu o ano passado, se eu não estiver enganado, recentemente. E Ariano Suassuna escreveu muitos contos, muitas histórias. Entre eles escreveu O Alto da Compadecida, que se tornou um filme. E quantos de nós não se lembra do Chicó e do João Grilo? Aqueles personagens arretados que o tempo inteiro nos faz rir com as suas presepadas, o filme inteiro. Eles estão sempre aprontando alguma coisa e arrumando um jeitinho ali na situação, até que os dois morrem e vão parar lá diante do tribunal. A história de Ariano Suassuna. E aí o João Grilo já está condenado, o inferno já está aberto, o Satanás já está puxando João Grilo para dentro do inferno, e ele se arreta por lá e diz que quer apelar para a madrinha dele, para Nossa Senhora não sei das quantas, para que livre ele daquele negócio. E aí o desfecho do filme você já sabe, aí aparece lá, né, Fernanda Montenegro vestida de Nossa Senhora no filme. E aí Fernanda Montenegro fala lá com Jesus, o personagem, e por final das contas João Grilo recebe a absolvição. Mas essa é a história de Ariano Suassuna. Eu não estou aqui hoje para criticar a história de Ariano Suassuna. Eu não estou aqui hoje para fazer uma análise se é verdade, se é mentira, se procede, se não procede. O fato é que o filme existe e o filme conta essa história. Se está de acordo com o que a sociedade acredita, que o povo brasileiro acredita, que o nordestino acredita, isso é outro detalhe. Mas o que importa é que, de certa forma, isso, se for emparelhado com as Sagradas Escrituras, nós vamos perceber que há uma desconformidade com essa história. Ela não é bem assim. Mas não é bem sobre isso que eu queria falar. Mas eu queria falar sobre a trilha na vida que cada um de nós escolhe. A trilha das nossas vidas, o caminho das nossas vidas. O João Grilo, o Chicó e os outros personagens da história do Alto da Compadecida, cada um tem uma trilha interessante, mas o que nos chama a atenção é que todos eles chegam no mesmo lugar. Lá comparece diante do inferno. Isso do João Grilo e do Chicó, até o bispo emérito, chega todos eles na mesma situação. Mas, irmãos, o que eu queria hoje
chamar a sua atenção é para aquilo que o mundo acredita, aquilo que se torna verdade através de uma massificação pela cultura popular, aquilo que a sociedade permite, aquilo que a sociedade não ignora mais, aquilo que nós vemos hoje acontecer, que há 10 anos passados talvez fosse um crime absurdo, mas que hoje a gente já consegue conviver com algumas situações que já não nos incomodam tanto. O Brasil é um país muito multicultural, de contrastes sociais elevadíssimos, mas é um país também que tem muitas alegrias, podemos dizer assim: o futebol, o samba, o carnaval. O Brasil de todos nós, o Brasil da religião, o Brasil do José, o Brasil da Maria, o Brasil do jeitinho de ser de cada um, que assim como João Grilo e Chicó sempre acharam uma brechinha para dar uma volta e resolver uma situação, sempre achando uma espertice. Quando nós nos voltamos para esse texto que foi escrito no texto que nós lemos em Efésios, no capítulo 2, esse texto foi escrito aos irmãos de Éfeso, numa carta que o apóstolo Paulo escreveu para tratar, neste caso, a partir do versículo do capítulo 2, especialmente sobre uma nova vida em Cristo. Se você observar esse texto, Paulo começa falando sobre vida. Paulo começa o capítulo 2 afirmando que o fato das pessoas terem errado o caminho, o fato das pessoas terem cometido sucessivos erros, isso trouxe consequências danosas a cada um deles. Olha o texto: estando vocês mortos nos vossos delitos e pecados. Os delitos e pecados é o que nós podemos dizer de errar o alvo, a transgressão, o pecado cometido, o alvo errado sucessivas vezes. E isso trouxe para vocês morte, mas ele vos veio dar vida. Essa morte não é basicamente a morte física, aquela que nós ficamos de luto, mas a morte de que está falando este texto é uma morte além, é a perda da vida espiritual, é a perda da comunhão com Deus, é a perda da capacidade de se desenvolver um exercício da fé e da vida cristã. É dessa morte que Paulo está falando. Esta morte aqui não é uma metáfora e nem tampouco uma condição de futuro que vai acontecer, mas é um estado presente, é uma realidade que eu, que você, que todos nós vivemos ou deixamos de viver ou estamos vivendo. Porque o texto é muito claro: estando vocês mortos nos vossos delitos e nos vossos pecados. Notem, irmãos, que a condição pecaminosa do homem é a falta de vida e a ausência do que nós chamamos de movimento com respeito à direção de Deus, na trilha do caminho que vai te levar a Deus. Isso faz do homem cada vez mais pecador. Nós, irmãos, não somos pecadores. Nós não somos pecadores porque simplesmente nós pecamos, mas nós pecamos porque somos pecadores, porque nós já nascemos em pecado. Davi diz isso lá no Salmo 51: eu fui gerado em pecado a minha mãe me deu a luz, eu sou pecador. Agora, irmãos, cada vez mais que as nossas atividades e as nossas vidas, elas trilham um caminho pecaminoso,
a tendência é que nós venhamos a nos afastar cada vez mais de Deus. Às vezes nós achamos que estamos sendo espertos demais. Às vezes nós achamos que podemos driblar algumas situações, que podemos tirar vantagem nisso, naquilo. Mas no entanto nós estamos cada vez mais nos afastando de Deus. Nós poderíamos dizer por um outro ângulo, que o homem escolheu um caminho errado. Martinho Lutero afirmou uma coisa muito interessante. A razão humana, preste atenção, a razão humana é como um homem bêbado tentando subir em um cavalo. O que é que acontece com ele? Ele sobe por um lado, mas ele fica sentado no cavalo, ele cai pelo outro. Então a razão humana diante de Deus é assim. O homem até acha que tem razão, o homem até acha que pode ser absolvido por uma intenção, mas ele cai na outra porque ele é pecador, porque ele está condenado. Um homem estudioso da Bíblia, que atuou na Nova Zelândia e na Austrália, em missões, um homem de oração, de uma vida com Deus, chamado Francis Fox, ele escreveu um livro comentando versículo por versículo do texto de Efésios. E ele afirmou que quando a gente observa aqui no versículo 2, o verbo andar, este verbo andar, ele está correlacionado com uma palavra judaica, usada evidentemente pelos judeus, que confirmavam as leis de condutas daquele povo. Eu não sou muito do hebraico, eu gosto mais do grego. Mas essa palavra, ela significa andar. E ela significa a conduta da vida de cada um. Então quando Paulo vem aqui, nesse versículo 2, ele diz assim: conforme a conduta de vida de cada um de vocês do passado. Paulo está falando sobre isso. É a mesma expressão, a mesma colocação que os judeus faziam com respeito às suas leis, como por exemplo naquele episódio que marca o texto do Evangelho de Marcos, no capítulo 7, quando os judeus chegam diante de Jesus e dizem assim: rapaz, os seus discípulos são um bando de cebosos, porque comem e não lavam as mãos antes. Lembra daquele episódio? Porque a lei de conduta daqueles homens dizia que as pessoas antes de comer deveriam assear as suas mãos, deveriam assear os utensílios. Então é destas coisas da lei de conduta da vida comum das pessoas que Paulo estava se referindo aqui. Irmãos, a vida comum, a conduta comum de cada um de nós, que nós andávamos antes, nós andávamos segundo o curso deste mundo. E aí, irmãos, neste texto, nós vemos claramente que a conduta de vida abordada por Paulo aqui, ela está em completa discrepância com aquilo que Deus requer de cada um de nós. Está claro no texto. Agora, Fox, ele apresenta três coisas interessantes e eu queria poder compartilhar com os irmãos dentro dessa conduta de vida. A primeira delas é que a conduta de vida está de acordo com o curso do mundo. Está aí no versículo 2. O que isso quer dizer? O oposto a Deus. Nós já sabemos que aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se o quê? Inimigo de Deus. Agora, o de que é que isso está falando?
São pessoas que estão presas a motivos mundanos, aos conceitos e afrontas do mundo, ao apelo da globalização, por exemplo, do querer ser igual, do se incluir, do se achar parte do todo. E aí, em nome disso, a pessoa parece que perde o senso comum, perde a condição de pensar, e ele simplesmente quer alcançar aquilo. Somos irmãos e vivemos tempos em que nós achamos normal e comum que, por exemplo, cristãos frequentem baladas. Eu não estou falando aqui de balada gospel, não. Eu estou falando aqui de balada mesmo. Não importa se essa balada é aquela do baile do funk lá da comunidade. Eu não estou falando também só dessa também. Mas eu estou falando daquela que parece ser mais ordeira, mais tranquila. Frequentar esses ambientes parece ser uma coisa normal. Outra coisa que parece que se tornou normal em nossos dias: ingerir bebidas alcoólicas. Pessoas cristãs muitas vezes começam a se utilizar disso e enchem a cara para curtir uma noite. Afinal de contas, eu também sou filho de Deus. Então, sem contar também no curtir de músicas não cristãs. Não estou falando só curtir, não. Eu estou falando ouvir, cantar, dançar, publicar, compartilhar, comentar. A gente acha que isso é normal. Fazer sexo com o namorado ou a namorada. Tem problema. A gente se ama, a gente se gosta. Afinal, a gente tem que se conhecer. Porque se a gente não se entender neste ambiente, nós não podemos casar. Mas isso, irmãos, é o curso do mundo. Porque é normal se divertir na balada. É normal curtir todas as músicas. Não importa qual é o cantor. Eu não estou falando aqui. Todos os ritmos, eu acredito que eles podem louvar a Deus. Pode ser até mesmo aquele rock pauleira, pancadão. Ele pode adorar a Deus. Eu não tenho nada, eu não curto o rock. Dessa natureza eu não curto. Mas eu acredito que você pode adorar a Deus com ele. Você pode adorar a Deus até com o funk. Que eu tenho muito mais reservas com o funk do que com o rock. Mas sou eu não gosto. Eu não gosto, não me sinto bem. Agora toque um forró. O negócio já muda de figura. Parece que rola no sangue o forró. Né, Janis? É natural. Bota a sanfona, só basta abrir o fole que o negócio já fica. Seu Lula tá gostando, né, seu Lula? E por aí vai, mas é gosto. Irmãos, eu não sou contra que você dance. Eu não sou contra que você seja jovem, curta a sua vida. Eu não sou contra isso, não. Mas existem os moldes cristãos para você fazer as mesmas coisas ou melhor. Eu não preciso ser igual ao mundo. Eu não preciso andar na trilha que o mundo cavou para mim. Eu posso fazer isso diferente. Viver amaziado, comprar e não pagar, fazer gato na energia, na água, na luz, na TV. Nós esquecemos, irmãos, que a vida comum, às vezes tem homens que em determinados ambientes eles são amorosos, afeiçoados, gente boa demais, pedra 90. Mas quando eles estão no seu habitat natural, é um cavalo batizado. Misericórdia. Um homem nojento, desculpem a expressão sincera, mas é realidade.
Do mesmo jeito, tem mulheres preguiçosas, relaxadas, cebosas. Deus me livre. A conduta comum, irmãos, eu sou cristão. Eu sou um homem e uma mulher de Deus. Eu não posso pensar de acordo com como pensa o mundo. Eu tenho que pensar diferente. Eu tenho que viver uma vida nova, uma vida transformada. Eu tenho que pensar diferente. A segunda coisa de que Paulo fala antes, porém, nós temos que nos lembrar que eu e você somos templo e morada do Espírito Santo. Amém? Você é templo e morada do Espírito Santo? Eu sou. Agora eu pergunto eu a você: o Espírito Santo vai se alimentar do sexo fora do padrão de Deus? O Espírito Santo vai se alimentar de você comprar fiado e não pagar? O Espírito Santo vai gostar do gato que você fez na água, na luz, na TV, seja lá em que for? O Espírito Santo vai gostar? O Espírito Santo vai curtir a sua música que você curte? O Espírito Santo vai se alegrar com a bebida que você está ingerindo? O Espírito Santo vai se alegrar com os ambientes que você frequenta? Seja honesto, seja sincero, pense comigo. Será que eu não estou andando na trilha do mundo? Segunda coisa que eu tenho que pensar, que eu tenho que considerar, que está de contrário à autoridade de Deus, é se deixar se guiar pelo espírito do ar. Olha o que o texto está dizendo: nos quais andastes outrora, versículo 2, segundo o curso deste mundo. Nós já falamos do curso do mundo. Agora, segundo o príncipe da potestade do ar. É esse príncipe aqui que estou falando. Quem é esse príncipe aqui? É o diabo. São os demônios. A palavra ar aqui não quer dizer que o ar é a morada ou o domínio dos demônios. Não é isso não. O que o texto está querendo dizer é fazer uma referência de que eles existem. São seres imateriais. Nós não conseguimos vê-los. Mas eles existem. Eles são reais. Não pense você que o diabo, que os demônios não existem. Se você pensa nisso, mais cedo ou mais tarde ele vai te dar um tapa na cara, puxar o teu tapete e te derrubar bonito. Porque ele existe. Agora, parece nada demais. Às vezes algumas coisas nos parecem nada demais. Por exemplo, uma mentirinha santa, para a gente se safar do negócio, né? Não, diga aí. Às vezes você não fez porque você teve preguiça, porque você não foi mesmo, porque você não quis. Aí você vai em mente e diz: rapaz, eu não tive tempo. Mentindo, irmão. Mente por bobeira. Mente por nada. Diga a verdade. Ou então, se você não quer dizer a verdade, você simplesmente diga: eu não fiz, não deu para fazer. Pronto. É suficiente. Agora, por exemplo, eu me recordo do episódio de Ananias e Safira. Venderam o campo deles, a propriedade deles, porque eles quiseram. Ninguém mandou que eles vendessem. Aí os dois se combinaram. Mulher malcomunada com homem, homem malcomunado com mulher. O negócio está errado. Malcomunado. Está errado. Aí combinaram. Vamos dizer lá os apóstolos que nós vendemos a fazenda por tanto, para a gente não dar o dízimo completo. Então ficar com uma besteirinha aqui guardada para nós, porque, né? Afinal de contas, essa propriedade foi muito cara.
o dízimo vai ser alto e esse dízimo aqui poderia comprar talvez uma outra propriedade. Guardaram lá. Chegaram lá, inventaram uma mentira e os discípulos, no discernimento do Espírito, logo atestaram e perguntou-se a Ananias: por que você mentiu o Espírito Santo? Foi o que aconteceu com Ananias, hein? Caiu duro na hora e morreu. Eu vou contar um negócio a vocês, irmãos. Se qualquer mentirinha hoje o povo caísse duro e morresse, o negócio ia ser bravo. Eu me lembrei de uma história que corre na internet, que o caba foi para um velório de uma pessoa lá e o costume da família é que na hora do velório chamar uma vidente. E a vidente teve uma visão que a primeira pessoa que saísse do cemitério ia morrer. Aí o cara passou um WhatsApp por outro dizendo: rapaz, já faz 18 horas que eu estou aqui no cemitério, nós já pedimos pizza, nós já estamos jogando xadrez, dominó, e ninguém quer sair do cemitério, que ninguém quer morrer. Se eu perguntar aqui quem quer morrer, alguns vão até se benzer. Deus me livre de morrer. Mas Ananias e Safira morreram, foram fulminados, a palavra certa é essa, por causa de mentira. Talvez isso não aconteça tanto nu e cru como aconteceu com Ananias e Safira, mas isso expressa uma realidade. A mentira conduz à morte, a um precipício sem volta. Minha mãe dizia: quem mente rouba. Vocês já ouviram isso? Pois é, se não ouviram, estão ouvindo agora. Quem mente rouba, e rouba. Aí às vezes, irmãos, a gente fica abrindo, eu não gosto muito de usar essa expressão, mas é verdade. Às vezes a gente fica abrindo legalidade ao inferno para dominar os nossos sentimentos e as nossas ações por causa de uma bobeira como uma mentirinha. Sem contar também, quer ver outra área que a gente abre muito para o diabo atuar? É na questão da nossa infidelidade nos dízimos e nas ofertas. O Senhor disse lá em Malaquias, no capítulo 3, versículo 10: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não vos derramar sobre vós bênçãos sem medidas, diz o Senhor. E ele diz mais: e eu farei repreender o gafanhoto devorador da sua vida. Aquele gafanhoto de que falou o profeta Joel lá no capítulo 1. 4 tipos de gafanhoto, e era cada um mais terrível do que o outro. Está lá, capítulo 1 do profeta Joel, versículo 4 apenas. O texto diz: o que deixou o gafanhoto cortador, o gafanhoto que corta, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o gafanhoto migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Então só tem gente boa aqui: cortador, migrador, destruidor e devorador. Irmãos, você pode jejumar 10 anos para ser abençoado. Se você não for fiel ao Senhor no seu dízimo, na sua oferta, esse gafanhoto nunca vai ser repreendido na sua vida. Aí, irmãos, tem gente que pensa que pode enrolar a Deus. Às vezes até chega com o seu dízimo, mas chega com o seu dízimo igual Ananias e Safira chegaram com a oferta deles, pela metade, achando que Deus é bobo. Deus sabe o que você tem, mas a gente fica abrindo legalidade para o inferno se manifestar na nossa família, dentro da nossa casa, tirando de nós aquilo que Deus tem nos dado e indo pelo ralo, porque estamos deixando ser guiados pelos conceitos do príncipe deste mundo.
terceira e última coisa. É a velha vida. O texto é muito claro quando diz que antigamente nós andávamos segundo as inclinações também da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos nossos pensamentos. E éramos, por naturezas, filhos da ira, como também os demais. A antiga trilha que andávamos, parece que ainda hoje ela influencia na nossa caminhada. Parece que o velho homem não morreu totalmente. E muitas vezes nós nos rendemos a esses sentimentos e a esses pensamentos da velha trilha. E por causa disso, somos chamados de filhos da desobediência. Ela nos conduz aos nossos próprios desejos, segundo os nossos pensamentos. Não é o diabo que faz a gente pecar. O que faz a gente pecar somos nós mesmos. O diabo mostra o pecado, ele nos induz o pecado, mas quem peca é você. Ele mostrou, você gostou, ele... Essa natureza que fala o texto, ela está se referindo à natureza inferior do homem, que é separado do Espírito Santo, regenerador, santificador. E frequentemente a gente define a nossa natureza por aquilo que nós temos, por aquilo que nós somos realmente, o que é inato nosso, aquilo que a pessoa é por nascimento. Mas nem sempre é assim. Lá em Romanos, no capítulo 2, versículo 14, Paulo fala de que a nossa natureza, ela também pode ser trabalhada, tanto para o bem, quanto para o mal. Agora eu tenho que me permitir. Eu já ouvi, acho que já contei, se não contei, vou contar de novo, se já contei, vou contar outra vez. Mas conta-se a história de um homem que ele tinha 2 cães de luta. Para vocês diferenciar um do outro, um era branco, o outro era preto. E aí, quando ele queria que o branco ganhasse, o branco ganhava. Quando ele queria que fosse o preto que ganhasse, o preto ganhava. E aí, quando foi um dia, alguém perguntou: rapaz, como é que você consegue essa façanha? E ele disse: é simples. Quando eu quero que o cão preto ganhe, eu alimento o branco e deixo o preto com fome. Melhor, contrário. Quando eu quero que o branco ganhe, eu dou comida ao branco e deixo o preto com fome. Quando eu quero que o preto ganhe, eu dou comida para o preto e deixo o branco com fome. O que vai definir a força um do outro é o quanto ele está alimentado. E assim também é na nossa vida cristã. Se nós estamos alimentados das coisas do mundo, nós vamos viver para as coisas do mundo. Se nós estamos alimentados com as coisas espirituais, nós vamos viver para as coisas espirituais. Se nós estamos linkados com Deus, a nossa rede Wi-Fi, a conexão está ligada com o céu, ninguém vai tirar isso. Agora, quando nós mudamos a rede, quando nós desconectamos o céu, automaticamente é ligado ao mundo, é ligado à nossa natureza terrena. Há 2 trilhas. Qual é a sua trilha? A trilha que você estiver seguindo, ela vai determinar aonde você vai chegar. Todos somos indesculpáveis diante de Deus. O Senhor é rico em misericórdia, está no versículo 4 deste texto. Mas Deus, sendo rico
em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou. Deus é rico em misericórdia. Mas você, na qualidade de cristão, um homem de Deus, uma mulher de Deus, deve entender que essas coisas são para fazer parte do seu passado. Eu quero terminar hoje lendo os últimos versículos do capítulo 2, a partir do 11. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estavais sem Cristo. Ele está falando da nossa vida do passado, sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Aleluia! Foi o sangue de Cristo que nos aproximou, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo, evangelizou paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas co-cidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Quem é que domina a sua vida? Eu espero que o domínio da sua vida pertença ao Senhor e ao seu Espírito, e que você não ande nas trilhas do mundo, nem do inimigo e nem da carne, mas que você busque agradar a Deus em todas as coisas. Que o Senhor nos ajude. Feche os seus olhos. Vamos fazer uma oração. Senhor, nós somos os teus filhos, estamos na tua presença essa noite. Queremos pedir ao Senhor que esta mensagem possa encontrar morada nos nossos corações, e que nós possamos viver uma vida de santidade na tua presença. Que o Senhor nos ajude a sermos santos como o Senhor é santo. Que o Senhor nos ajude a não querermos dar jeitinho, mas fazermos o que é certo à luz da tua palavra, não pelo que o mundo pensa ou diz, mas pelo aquilo que está escrito na tua palavra. Me ajuda, Senhor, a fazer valer estas coisas. Me ajuda, Senhor, a viver para o louvor da tua glória, para que a minha face reflita a face do Senhor, e que vivamos todos para agradar a ti, Senhor. Abençoe este povo, que essa mensagem nos alcance, e que apare as arestas das nossas vidas, e que sejamos achados, aprovados por ti, Senhor.
livra-nos, ó Pai, do mal. Livra-nos, Senhor, da influência do mundo. Dá-nos discernimento, Senhor, para entendermos estas coisas, para olharmos para Ti, tão somente para Ti. Nos abençoa, Senhor. Converte a cada um de nós para estarmos mais perto de Ti. É a minha oração essa noite, em nome de Jesus.